a gente entra numa outra verdade também, que é muito importante que vocês entendam e levem como lema para a vida de vocês, que é sobre o salário. E é o seguinte, assim como um jogador de futebol, pense no jogador de futebol, pensando aqui já em clima de Copa do Mundo, né? Um jogador de futebol, ele imagina, por exemplo, o Neymar e um outro jogador, não sei, um jogador desconhecido de um time que foi eliminado na primeira fase da Copa do Mundo, sei lá. Imagina esses dois jogadores. A diferença salarial do Neymar para, inclusive, jogadores brasileiros, né? Imagina Neymar versus jogadores do Brasileirão da Série B, por exemplo. O Neymar ganha muito mais que esses jogadores, né? Recebe muito mais que esses jogadores recebem. E por que isso acontece? Por que o salário de um jogador de futebol ele é tão diferente, um salário do Neymar, de um salário de uma pessoa lá da Série B, por exemplo, da Série C, da Série D, que às vezes recebe um salário mínimo? E o fato é que o salário de um jogador de futebol ele vai ser proporcional à capacidade de fazer algo extraordinário, diferente das outras pessoas. Então, quanto mais aquele jogador consegue entregar valor para o time que ele está, maior vai ser o salário dele. E assim acontece também na programação. Na programação, aqui como programador ou programadora, à medida que você consegue entregar muito valor, à medida que você consegue ter mais capacidade de entregar alguma coisa de valor e sólida para a empresa, mais você vai ser remunerado por isso. Então, essa é uma frase que eu costumo usar muito aqui, que é o seguinte, que é o seu salário vai estar sempre atrelado ao valor que você consegue entregar para a empresa que você trabalha. E se esse valor for desproporcional, ou seja, se você estiver entregando muito valor e recebendo pouco, você vai encontrar uma outra vaga que vai te pagar muito mais que isso. Tanto é que comigo, eu em poucos anos, eu ficava geralmente 1 ano no máximo em uma empresa, e eu trocava de empresa para ir trabalhar para alguma outra empresa que me pagava o dobro da anterior. E eu fui dobrando meu salário assim de forma muito rápida. Em 4 anos de carreira assim, eu fui dobrando de ano em ano meu salário. Isso aconteceu justamente porque desde o início da minha carreira eu levava isso como lema. Eu preciso entregar o máximo de valor possível. E porque se eu entregar o máximo de valor possível, eu vou receber proporcionalmente a isso. Então, quanto mais valor você entrega, mais você recebe